Olá, tudo bem com você? Vamos dar início a mais uma aula sobre o Espírito Santo de Deus. Essa é a nossa quarta aula. E nas aulas anteriores já vimos um pouco sobre a atuação do Espírito Santo no Velho Testamento. Nós vimos que o Espírito Santo estava ativo desde o início, antes mesmo da criação do mundo. Antes mesmo de Deus ter criado os céus, a terra, o Espírito Santo já estava agindo todos os dias através da vontade de Deus, da atuação de Deus através do Espírito Santo. Também vimos que o Espírito Santo atuou na vida de Jesus, preparando a vida de Jesus. Depois, durante todo o ministério de Jesus, o Espírito Santo esteve agindo, preparando a vinda de Jesus, na infância de Jesus, e durante todo o ministério de Jesus, o Espírito Santo já estava agindo. Vamos ver agora o próprio Jesus falando sobre o Espírito Santo através dos seus evangelhos, através dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E dos 4 evangelhos, o evangelho de João é o evangelho que contém o maior volume de informações sobre o Espírito Santo, o maior volume de informações dadas por Jesus sobre o Espírito Santo. Vamos começar pelos evangelhos sinóticos. Chamamos de evangelhos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas. Por que a gente chama esses evangelhos de sinóticos? Sim, quer dizer junto, e ótico, olhar. É porque Mateus, Marcos e Lucas estão, como assim, podemos dizer, olhando na mesma direção. Você vê muitos ensinamentos de Mateus em Marcos, muitos ensinamentos de Marcos em Lucas. Às vezes um completa a informação do outro. Muitas coisas que achamos em Mateus também está em Lucas. Então, esses 3 evangelhos se complementam. O evangelho de João já é um pouco diferente, né? Tanto na sua estrutura quanto no seu olhar a respeito de Jesus, né? Então, e vamos ver então, primeiramente, o que Mateus, Marcos e Lucas falam a respeito do Espírito Santo. Vou pegar algumas passagens importantes desses 3 evangelhos falando sobre o Espírito Santo. Vamos entender alguma dessas passagens. Por exemplo, em Mateus, capítulo 10, versículo 19 e 20, a Bíblia fala que o Espírito Santo iria guiar os apóstolos. Versículo 19 de Mateus 10 diz: mas quando os prenderam, quando os líderes de Israel, os líderes judaicos prenderam Pedro e João, quando prenderem os apóstolos, Jesus fala assim: olha, não se preocupe quanto ao que dizer ou como dizer. Naquele dia, naquela hora, lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Então, Mateus capítulo 10, versículos 19 e 20. Jesus fala para os seus apóstolos que quando eles estivessem em situações difíceis, por exemplo, diante do sinédrio judaico, diante das autoridades judaicas, o Espírito Santo iria guiar os apóstolos no que eles precisavam dizer. Mateus capítulo 12, versículo 31, é um texto bastante interessante que tem, às vezes, causado um certo pavor em algumas pessoas. Na verdade, Jesus está repreendendo aqui os fariseus por eles estarem pecando contra o Espírito Santo. Jesus fala: por esse motivo lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito
não lhe será perdoado. Esse texto tem dado arrepios em muita gente, pensando: será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo e com isso Deus não vai perdoar os meus pecados? Se você está fazendo essa pergunta, eu posso te garantir que você não pecou contra o Espírito Santo. Vamos estudar isso mais para frente com mais detalhes, mas eu posso garantir para você que quando Jesus está falando sobre pecar contra o Espírito Santo, ele está falando sobre pessoas que estavam vendo o Espírito Santo agindo na vida de Jesus, estavam atribuindo as obras de Jesus a Satanás. Eles estavam vendo Jesus curando as pessoas, expelindo um demônio das pessoas, e estavam dizendo que Jesus não estava fazendo isso pelo Espírito Santo, mas por Beelzebul, por um demônio, por alguém enviado por Satanás. É nesse contexto que Jesus diz que pecar contra o Espírito Santo é não reconhecer o Espírito Santo agindo através de Jesus, através dos evangelhos. Mais para frente a gente estuda um pouco mais, com mais detalhes, essa expressão aí de pecar contra o Espírito Santo. A gente está vendo como que textos que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas falam sobre o Espírito Santo. Um texto de Marcos, capítulo 12, a gente falou de Mateus, capítulo 12, mas de Marcos, capítulo 12, que também fala sobre o Espírito Santo, fala que foi guiado pelo Espírito Santo que Davi falou que no futuro o Messias seria o seu Senhor, né? E sabemos que o Messias é Jesus, que veio como Messias. E a Bíblia vai falar que, então, Davi, guiado pelo Espírito Santo, chamou Jesus de Senhor, chamou o Messias que havia de vir de Senhor. E um outro texto também famoso dos evangelhos que fala sobre o Espírito Santo é Mateus, capítulo 28, 18 a 20. Nesse texto, Jesus está chamando você, eu, todos os seus discípulos, para pregar o evangelho, para fazer discípulos de todas as nações. E nesses versículos 18 e 19, ele fala que nós fazemos discípulos ensinando sobre a palavra de Deus, ensinando as pessoas a crer em Jesus, a arrepender dos seus pecados. E Jesus fala: e nós devemos batizar as pessoas em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. É um texto que mostra o Espírito Santo como parte da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mateus capítulo 18, 28, versículos 19, batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Um outro texto que tem gerado bastante dúvida em algumas pessoas a respeito do Espírito Santo, e hoje nós estamos falando do Espírito Santo sendo falado pelos evangelhos, né? Pensando em Mateus, Marcos e Lucas, depois vamos falar do Evangelho de João. É um texto de Lucas, capítulo 11, versículo 3. Mais um texto onde Lucas está registrando uma conversa entre Jesus e os seus discípulos. E esse texto a gente precisa estudar com um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque o versículo 13 diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, quanto mais o Pai que está no céu, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Por que esse texto parece complexo, parece complicado? Porque, a princípio, parece que basta pedir o Espírito Santo, basta falar para o Senhor: Deus, me mande o Espírito Santo. Basta orar a Deus e Deus já dá o Espírito Santo para uma pessoa. Porém, cuidado, né? Não é bem isso que o texto está querendo dizer. Olhando para essa passagem isoladamente, parece que basta uma pessoa orar a Deus
e que ela já recebe o Espírito Santo. Mas não é bem assim. Por que eu estou falando isso? Né? Por exemplo, em Mateus capítulo 7, versículo 11, Jesus falando sobre pedir a Deus, ele fala: se vocês, apesar de serem maus, é o mesmo texto de Lucas, mas no contexto de Mateus, né? Vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedirem. Mateus fala que orando a Deus, Deus nos dá coisas boas. Lucas vai falar que uma dessas coisas boas é o Espírito Santo. Então, olhando para o texto de Mateus, né, vemos que se eu pedir para Deus, ele nos dará coisas boas. Mas será que Deus vai dar tudo o que eu pedir? Então, algumas religiões têm ensinado isso, falando: olha, qualquer coisa que você pedir, você vai pedir um carro, você vai pedir uma casa, você vai pedir, né, o melhor emprego para Deus e Deus vai dar, né? Mas será que é verdade? Será que tudo que eu pedir a Deus, será que tudo que eu pedir a Deus, Deus vai me dar? Cuidado, não é bem assim. A Bíblia vai nos mostrar que não basta eu pedir a Deus, eu preciso pedir a coisa certa, no momento certo. Por exemplo, para eu receber uma dádiva de Deus, em primeiro lugar, João capítulo 14, versículo 14, fala que é necessário eu pedir algo em nome de Jesus. João 14, 14 fala: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. E parece que, bom, então qualquer coisa que eu pedir em nome de Jesus, Deus já me dá. Mas quando a gente vai para um outro texto, em Tiago capítulo 1, versículo 6, fala que não basta pedir. Não basta pedir no nome de Jesus, é também necessário pedir com fé. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Beleza, então se eu pedir um carro para Deus com fé, ele vai me dar esse carro, porque eu estou pedindo, certo? Pois é, no mesmo livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, Tiago é um pouco mais detalhista, né? Dizendo que não basta eu pedir no nome de Jesus, não basta eu pedir com fé, eu preciso tomar o cuidado de pedir coisas certas. Tiago 4,3 diz: quando pedem, não recebem. Por que muitas pessoas pedem coisas a Deus e não recebem? Ele diz que pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, analisando vários textos da Bíblia falando sobre pedir dádiva a Deus, a gente vai acumulando informações. E finalmente, em 1 João, capítulo 5, versículo 14, a Bíblia diz que muitas vezes nós não recebemos algumas coisas que pedimos porque, além de pedirmos com um motivo errado, não estamos pedindo algo de acordo com a vontade de Deus. Versículo 14 de 1 João 5 diz: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouve. Por que eu estou mostrando todos esses versículos? Para a gente entender que, a princípio, parece em Lucas capítulo 11, versículo 13, que qualquer pessoa que orar a Deus pedindo qualquer coisa, Deus se vê obrigado a dar para aquela pessoa. Se você é pai, se você é mãe, eu pergunto para você, exatamente tudo que o seu filho ou a sua filha pede para você, você dá? E quando ele está pedindo algo que é para o mal do seu filho ou da sua filha? Porque às vezes eles querem algo, mas a gente está vendo que aquilo vai prejudicá-los. E eles insistem para que demos a ele aquilo. Você dá?
E pelo fato de você não dar, você é mau? Você é má? Então, a Bíblia mostra que muitas vezes pedimos coisas para Deus, mas Deus não nos dá porque estamos pedindo errado. Estamos pedindo contra a vontade de Deus. Então, não é pedindo a Deus em que Deus nos dará o Espírito Santo. Na verdade, a gente vai estudar na próxima lição sobre a presença interior do Espírito Santo. E a gente vai ver que as pessoas recebem o Espírito Santo quando elas creem, arrependem, são batizadas nas águas e recebem o perdão de pecados, e aí sim elas recebem o Espírito Santo. Então, dentro daquilo que eu falei, para receber o Espírito Santo é necessário mais do que simplesmente orar a Deus, mas obedecer aos mandamentos de Deus. A Bíblia não cita nenhum exemplo de alguém que simplesmente orou a Deus e recebeu o Espírito Santo sem precisar crer, sem precisar se arrepender, sem precisar obedecer a Deus. Você não vai encontrar nas Escrituras nenhum texto onde fala que a pessoa recebeu o Espírito Santo sem obedecer aos mandamentos de Deus. Um exemplo de como às vezes Jesus fala uma coisa como se algo fosse acontecer agora, mas acontece um pouquinho mais para frente, em Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesus prometeu aos seus apóstolos que eles receberiam o Espírito Santo, né? Mas, na verdade, parecia que eles já iam receber naquele momento em que Jesus estava falando. Mas eles só vão receber depois da morte e ressurreição de Jesus. E como eu já disse, todos os detalhes sobre receber a presença do Espírito Santo, a gente vai estudar numa outra lição, só sobre esse assunto. Então, o que eu estou querendo chamar a sua atenção nas lições de hoje, ou na lição de hoje, é a atuação do Espírito Santo nos evangelhos. É o que os evangelhos falam sobre o Espírito Santo. Gostaria de pensar num texto agora do Evangelho de João, aonde Jesus promete para os seus apóstolos, né? Jesus vai prometer para os seus apóstolos sobre o Espírito Santo. Antes disso, João capítulo 3, versículos 1 a 21, é um outro texto que fala sobre a atuação do Espírito Santo. João capítulo 3, versículos de 1 a 21, relata o encontro de Jesus com Nicodemos. E nesse encontro de Jesus com Nicodemos, Jesus vai falar para Nicodemos: ninguém pode entrar no reino de Deus, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. João 3:3, João 3:5. Jesus fala para Nicodemos que as pessoas iriam receber o Espírito Santo no momento oportuno. Então, o primeiro relato que temos sobre o Espírito Santo em João capítulo 3, Jesus está prometendo que as pessoas num futuro próximo ali de Jesus iriam receber o Espírito Santo. Mais tarde, nos capítulos 14 e 16 do Evangelho de João, como eu estava falando anteriormente, Jesus está dando várias instruções acerca do Espírito Santo para os seus apóstolos. Ele se reúne com seus apóstolos, né, e dá muitas informações. Eu convido a você a olhar comigo com calma. João capítulo 14, 15 e 16. A primeira coisa que eu gostaria que você pensasse é quando Jesus está conversando com seus apóstolos, aqui nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, qual é o cenário em que Jesus está? Então, várias vezes você vai encontrar Jesus falando com uma multidão. Às vezes você vai encontrar Jesus falando com o povo na sinagoga, onde tem líderes judaicos, onde tem pessoas visitando a sinagoga. Às vezes você vai encontrar Jesus falando dentro da casa de alguém, dando instruções para as pessoas que estão dentro daquela casa.
Nesses capítulos 14 a 16, Jesus não está falando ao ar livre para a multidão. Se você ler com calma, aonde que Jesus está reunido? Eu não vou ler com você, mas eu deixo você à vontade para ler os textos de Marcos, capítulos 14, 13 a 16, e Lucas, capítulo 22, 10, 11 e 12. Esses textos vão mostrar que Jesus está separado da multidão dentro de uma casa, como se estivesse assim, num andar superior, tem o térreo. Jesus subiu uma escada, está no andar de cima, numa sala com uma mesa, com cadeiras, se eles não usavam cadeiras naquela época, com uma mesa baixa, e sentado ao redor dessa mesa com seus apóstolos. E ali, nesse cenário de estar isolado de uma multidão, separado de 2.000, 5.000 pessoas, como sempre estão ao redor de Jesus, distante dos seus inimigos. Jesus não está com os fariseus, não está com os saduceus, não está com os mestres da lei. Na verdade, então, a outra pergunta é: quem estava com Jesus nesse aposento? Quem estava com Jesus nessa sala, nesse andar superior, aonde ele vai dar instruções? Jesus está com seus 12 apóstolos. Se você ler Mateus capítulo 14, Lucas capítulo 22 e João capítulo 3, 13, você vê que Jesus está com seus 12 apóstolos. Na verdade, Jesus inicia esse diálogo do capítulo 14 de João com seus 12 apóstolos. No meio da conversa, Judas vai sair daquele ambiente, que é o momento em que ele vai trair Jesus, e Jesus continua dando instruções para os seus apóstolos, mas somente os 11 apóstolos estão com Jesus. Aonde que está escrito isso? Por exemplo, em João capítulo 13, versículo 30. João 13, 30 diz: assim que comeu o pão, Judas saiu. Era noite. Então, Judas saiu daquele lugar, Judas Iscariote saiu porque ele foi entregar Jesus, foi planejar como entregar Jesus para os líderes judaicos. E Jesus ficou apenas com os seus 11 apóstolos. E com esses 11 apóstolos, Jesus então vai dar vários ensinamentos. E Jesus vai falar com seus apóstolos sobre o Espírito Santo. Jesus vai falar sobre a atuação do Espírito Santo na vida daqueles apóstolos. Então, por exemplo, em João capítulo 13, versículo 33, Jesus fala para os seus apóstolos: um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Será que só os apóstolos tinham o compromisso de amar as pessoas? Será que só os apóstolos de Jesus precisavam amar os discípulos de Jesus? Não. Nesse contexto dos capítulos 13 e 14, Jesus está ensinando para os apóstolos e os apóstolos vão ensinar para você e para mim. Nós vamos ler várias cartas escritas por Paulo, por João, pelo próprio João, 1 João, 2 João, 3 João. Vamos ler as cartas de Pedro. E em todas essas cartas, os apóstolos de Jesus vão falar sobre a importância de amarmos uns aos outros. Mas por que eles estão nos ensinando isso? Porque eles receberam essas instruções dos apóstolos. Por exemplo, em 1 João, capítulo 3, versículo 23, o apóstolo João, que ouviu direto da boca de Jesus: amem uns aos outros, vai escrever em 1 João capítulo 3, versículo 23. Esse é o seu mandamento, o mandamento de Jesus, que creiam no nome do seu Filho, do Filho de Deus, Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros como ele nos ordenou.
Jesus ordenou os apóstolos a amarem os discípulos de Jesus. E Jesus está ensinando para você e para mim, através do apóstolo João, que devemos amar uns aos outros. Outro texto, no próprio João capítulo 14, versículo 21, Jesus fala assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, Jesus está falando nesse contexto aqui de João 14, 15 e 16, que ele amava os apóstolos e que também ele ama cada discípulo que guarda, obedece aos mandamentos de Deus. Então, irmãos, várias declarações que Jesus faz nesses contextos aqui dos capítulos 4, 14, 15 e 16, Jesus está fazendo para os apóstolos. Jesus está falando com seus apóstolos. E esses apóstolos, guiados pelo Espírito Santo, depois vão nos dar muitas instruções da vontade de Deus. Eu quero chamar a atenção de vocês por uma promessa que Jesus está fazendo aqui. Jesus promete para os seus apóstolos que ele vai enviar o Espírito Santo. Ele vai depois da sua morte, os apóstolos não iam continuar com a presença física de Jesus. Jesus estaria voltando para o Pai. Porém, Jesus promete que ele enviaria o Espírito Santo como um consolador, como alguém que iria instruir os apóstolos, confortar os apóstolos, continuar a obra que Jesus havia começado. Em João, capítulo 14, versículo 16, Jesus diz: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Então Jesus está prometendo que enviaria o Espírito Santo como um conselheiro, como um consolador, como alguém que estaria ainda ao lado dos apóstolos. E qual que era o objetivo? Então, olhando para o capítulo 14 de João, Jesus diz: tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Jesus fala um pouquinho mais para frente: vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. E finalmente no versículo 12 do capítulo 16, Jesus fala: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Então, Jesus não conseguiu ensinar tudo o que ele queria para os seus apóstolos durante o seu ministério. Não porque Jesus não tinha capacidade, mas os apóstolos não tinham condições de absorverem toda a informação que Jesus tinha para dar a eles. Por isso, Jesus envia o Espírito Santo para completar a obra que Jesus iniciou. Então, voltando para os capítulos 14 e 16 do Evangelho de João, Jesus promete para os apóstolos que eles receberiam o Espírito Santo. E olha o que ele fala no capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo lhes ensinará todas as coisas. No capítulo 14, versículo 26, Jesus ainda diz: o Espírito Santo lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Como que João conseguiu escrever o Evangelho de João lá no ano 90, quase 60 anos depois da morte de Jesus? Jesus morreu no ano 33, João vai escrever no ano 90 o Evangelho. Como que ele conseguiu lembrar de tudo que Jesus tinha falado? Dos ensinamentos de Jesus, das curas, dos milagres, das parábolas? Porque o Espírito Santo fez com que João lembrasse de tudo que Jesus havia ensinado. Jesus ainda promete no capítulo 16, versículo 13, que o Espírito Santo iria guiar os apóstolos a toda a verdade. Tudo que você estuda na Bíblia é verdadeiro. Não existe mentiras ali. Por quê? Porque foi escrito por homens guiados pelo Espírito Santo.
João capítulo 16, versículo 13 diz que o Espírito Santo ia dar sabedoria para os apóstolos, até para eles anunciarem coisas novas, coisas que ainda estariam por vir. Um exemplo disso é o livro de Apocalipse, onde João escreve sobre várias revelações que ainda iriam acontecer no futuro dos discípulos de Jesus. Tudo isso aconteceu porque Jesus enviou o Espírito Santo para ensinar todas as coisas para os apóstolos, para fazer os apóstolos lembrarem de tudo que Jesus havia ensinado, para guiar os apóstolos a toda a verdade e, finalmente, para instruir os apóstolos até por coisas que ainda viriam no futuro. Então, a promessa do Espírito Santo foi feita para os apóstolos. Não foi feita para nós hoje, no sentido que não é através do Espírito Santo que eu vou saber todas as coisas. Eu vou saber todas as coisas através da Bíblia. Se o Espírito Santo fosse continuar revelando para cada um de nós, para você e para mim, tudo que é a vontade de Deus, nós não precisaríamos da Bíblia. Por quê? Por que eu vou precisar ler a Bíblia se o Espírito Santo vai continuar nos dias de hoje me revelando toda a vontade de Deus? Por isso que eu preciso estudar a Bíblia. Eu tenho toda a vontade de Deus, toda a verdade de Deus revelada nas Escrituras, através do Espírito Santo. Quando eu leio a Bíblia, eu estou lendo aquilo que o Espírito Santo instruiu os apóstolos a escrever. Então, e quando que os apóstolos receberam o Espírito Santo? A gente vai estudar isso na próxima, mais para frente. Mas os apóstolos receberam o Espírito Santo depois da morte e ressurreição de Jesus, em Atos capítulo 2. Os apóstolos receberam a promessa de que o Espírito Santo, depois de Jesus voltar para Deus, o Espírito Santo viria. Jesus prometeu que faria isso e Jesus cumpriu. Quando? Em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 1, Jesus já fala ressuscitado, ressurrecto, já fala para os apóstolos: permaneçam em Jerusalém, porque eu vou cumprir a minha promessa que eu fiz para vocês, de enviar o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, os apóstolos recebem o Espírito Santo e através do Espírito Santo eles escrevem todas as cartas que temos no Novo Testamento. A gente vai estudar numa lição posterior, Atos capítulo 2. Então, não fica ansioso ou ansiosa porque, olha, eu não entendi o que você disse em Atos capítulo 2. Não se preocupe, a gente vai estudar todo o capítulo 2 de Atos em breve. Para concluir, só queria incentivar a você a continuar lendo a palavra de Deus, lendo as Escrituras, sabendo que os evangelhos contêm toda a vontade de Deus revelada aos seus apóstolos pelo Espírito Santo. Deus prometeu que enviaria o Espírito Santo para guiar os apóstolos, e Jesus cumpriu a sua promessa. Os apóstolos receberam todas as instruções do Espírito Santo para escreverem não só os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas todas as cartas restantes do Novo Testamento. E é uma maravilha saber que o que estamos lendo foi uma obra do Espírito Santo, para mim e para você. Que o Senhor nos abençoe para continuarmos estudando um pouco mais sobre o Espírito Santo nos Evangelhos, o Espírito Santo na Palavra de Deus. Eu convido você a assistir em breve a aula 5, onde vamos falar sobre a presença do Espírito Santo na vida de cada discípulo, de cada cristã, de cada cristão fiel a Jesus. Que Deus nos abençoe. Até a próxima aula.